Tão importante para a nossa vida como o coração, a respiração também é vital e ela é responsável pela nossa saúde. O primeiro ponto extremamente importante é que você tenha a capacidade de ventilar. E isso funciona no nosso organismo de uma forma bem parecida com um ventilador mesmo. É um movimento do ar que o nosso corpo consegue gerar. Que movimento é esse? É pegar o ar que está no ambiente, conseguir movimentar esse ar para dentro do seu corpo e depois que o ar for utilizado para oferecer energia para as células, para todos os órgãos do seu organismo, você também precisa ter a capacidade de movimentar esse ar de volta para fora, para o ambiente. Esse movimento de ventilação, de entrada, ele é chamado de inspiração. E o movimento de saída do ar é chamado expiração. Portanto, gente, ao longo de toda a nossa vida, nós estamos ventilando, gerando esse fluxo de ar. Inspirando, colocando o ar para dentro, expirando, colocando o ar para fora. Essa é a primeira capacidade que você precisa conhecer do seu organismo. Ok, mas embora a gente esteja respirando ao longo de toda a nossa vida, nós não temos consciência disso o tempo inteiro. E aí vem um ponto também extremamente importante. Por quê? A nossa respiração, a nossa ventilação, ela é controlada pelo sistema nervoso de uma forma autônoma. Ela é independente da nossa vontade. É um mecanismo reflexo. Então, o próprio sistema nervoso, ele tem neurônios posicionados de forma estratégica no nosso organismo. Esses neurônios, eles conseguem perceber a quantidade de oxigênio, a quantidade de gás carbônico, se o nosso sangue ele está ácido ou não. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade de oxigênio, de CO2, de substâncias ácidas que estão circulando na sua circulação sanguínea, essa quantidade é medida pelos neurônios e o nosso sistema nervoso determina se você precisa respirar mais ou menos de acordo com a necessidade. Eu vou te dar um exemplo. Enquanto você está dormindo, você não está gastando tanta energia, porque ali o seu metabolismo está no metabolismo basal. Então você não está precisando de tanto oxigênio. Você não está produzindo muito gás carbônico, muito menos você não está gerando uma acidez dentro da sua circulação sanguínea, porque o seu metabolismo está controlado. Isso sempre, gente, pensando numa situação fisiológica, que é uma pessoa saudável. Portanto, durante o sono, a nossa respiração, ela fica mais tranquila. Isso quer dizer que a sua ventilação, inspiração e expiração, ela vai atender aquela necessidade específica de energia, de produção de metabólitos, que é um pouquinho reduzido de acordo com a demanda do sono. Uma situação completamente contrária é quando você passa por uma situação de estresse. Tudo que é estresse é que está modificando a condição do seu organismo. Um estresse mental, um estresse físico. Nessa situação de estresse, o seu corpo pede mais energia. O seu corpo ele produz mais substâncias, ele libera mais hormônios. E já que a respiração é uma função vital para atender às suas necessidades, nessa situação de estresse, esse reflexo que controla a sua ventilação vai acelerar. Você vai ventilar mais rápido. Então, você vai inspirar e expirar mais vezes ao longo do tempo. E digo mais, além de você respirar mais vezes ao longo do tempo, você vai respirar volumes, quantidade de ar aumentada. O objetivo é o quê? Colocar mais oxigênio para dentro do seu corpo, eliminar o CO2 que está sendo produzido e equilibrar as substâncias que foram secretadas, que foram produzidas em maior quantidade por conta dessa situação estressante. Dessa forma, gente, nós conseguimos perceber como que o sistema respiratório está funcionando. Se ele está funcionando proporcionalmente às necessidades ou se ele está apresentando alguma alteração.
A primeira forma que você pode avaliar isso é contando quantas vezes você inspira em 1 minuto. Mas, peraí, se a sua respiração ela é inconsciente, eu falei que ela é controlada na maior parte do nosso tempo por mecanismos reflexos, que é só o sistema nervoso lá da forma inconsciente que está controlando de forma autônoma, não depende da sua vontade. Se você for avaliar a própria frequência respiratória do seu organismo, você não vai conseguir avaliar isso de uma forma confiável. Por quê? Porque se você começar a pensar na sua respiração, agora, nesse momento, você está pensando na sua respiração. Você passa a ter consciência dos seus movimentos respiratórios. E isso vai influenciar diretamente no número de vezes que você está respirando e também na profundidade da sua respiração. É por isso que a avaliação da respiração, ela precisa ser feita por outra pessoa. De preferência, alguém que te conhece ou um profissional especializado. Ele vai avaliar da forma correta, sem te passar os comandos que vão influenciar e atrapalhar, mascarar essa avaliação que está sendo realizada. Além disso, existem alguns dispositivos que podem ajudar nisso, que são equipamentos. E aí, geralmente, também são os profissionais especializados que vão ter esses recursos para avaliar a sua respiração. Ok, mas imagina que o seu caso é o seguinte: você está querendo avaliar alguém que você conhece, você está querendo avaliar algum familiar, alguém que tenha uma dificuldade respiratória, alguém que está se queixando frequentemente de cansaço, de falta de ar, ou que você percebe que essa pessoa tem algum problema na respiração quando está dormindo, se estiver roncando, ou se faz alguma atividade, fica com a respiração muito ofegante. Como que você pode fazer isso? Primeiro passo, você, sem que essa pessoa saiba que você está avaliando a respiração dela, você vai contar quantas vezes essa pessoa inspira em 1 minuto. Isso é o que nós chamamos de frequência respiratória. Então, você vai contar quantas vezes ela fez inspiração, expiração no minuto, de forma espontânea. O ideal é que essa pessoa não esteja falando, porque a nossa fala também influencia na respiração. Qual que é o parâmetro de normalidade que nós temos em relação a esse número de respirações, a essa frequência respiratória? O ideal é que ela esteja em torno de 12 a 16 e no máximo até 20. 12 a 16 é o ideal. Essa é a frequência respiratória média que um adulto saudável em repouso apresenta. Acima de 20, nós dizemos que a frequência respiratória está acelerada. Isso para o parâmetro de repouso. Então, se uma pessoa estiver parada, respirando 20 vezes ou mais em 1 minuto, ela está com a frequência respiratória aumentada. A respiração dela está acelerada. E nós precisamos investigar qual é o motivo que está fazendo essa respiração acelerar, provavelmente de forma desproporcional ao que seria esperado em uma situação de repouso. Será que essa pessoa está com o metabolismo acelerado? Isso acontece muito frequentemente em situações de infecções. Quando a pessoa tem uma infecção respiratória ou algum outro quadro infeccioso por vírus, bactérias, o metabolismo ele fica tão acelerado que a respiração também precisa ser acelerada para equilibrar as substâncias do corpo. Uma outra situação que em repouso pode ser responsável pela frequência respiratória ficar mais alta fora do normal é quando a pessoa tem uma doença respiratória. Essa pessoa ela tem falta de oxigênio, inclusive ela vai ter sensação de falta de ar, de cansaço excessivo. Então isso quer dizer que mesmo parada, como ela tem dificuldade para trocar o oxigênio e o CO2, ela precisa respirar mais vezes. E às vezes a gente percebe que não é só esse problema da falta de oxigênio. O problema pulmonar que não tem espaço para respirar adequadamente, às vezes torna a respiração muito curtinha. Aquela respiração curta aqui na região do pescoço,
E já que ela não consegue acomodar tanto volume de ar, ela precisa respirar mais vezes para compensar isso. Todos esses exemplos, eles são vistos em pessoas fumantes, quem tem enfisema, fibrose ou alguma outra doença pulmonar. Mas vejam, gente, a respiração, como ela é um mecanismo vital, ela é fundamental para qualquer pessoa viver, ela não é influenciada apenas por desordens, apenas por doenças pulmonares. Como eu já disse, às vezes uma infecção em outro órgão, sem ser no sistema respiratório, aumenta o metabolismo e isso vai mexer na respiração. Então, não são só doenças pulmonares que aumentam ou que atrapalham, diminuindo a respiração. Toda desordem metabólica, toda desordem cardiovascular, fraqueza muscular vai exigir mais energia e vai fazer com que a pessoa tenha problemas também ou alterações na respiração. É por isso que você precisa consultar um profissional especializado. Se você observar essas alterações da frequência respiratória, da quantidade de ar que é respirado e até mesmo quando você tiver sintoma de cansaço e falta de ar.